Os atritos diplomáticos entre Brasil e Argentina voltam a se ampliar e ganham mais um capítulo. O presidente Javier Milei voltou a insultar Lula. De Brasília, André Anelli com as últimas informações. O André, quais foram os ataques dessa vez? Bem-vindo, boa noite para você. Obrigado, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a chamar o presidente Lula de ladrão e de corrupto. E Milei ainda fez referências à Operação Lava Jato, que desmantelou um amplo esquema de corrupção aqui no país, envolvendo a Lava Jato. Milei afirmou que o presidente Lula, naquela ocasião, em relação a essa investigação da Polícia Federal Brasileira, ele não foi inocentado e sim acabou apenas não sendo condenado, tendo revertida a sua condenação devido a falhas processuais e que, portanto, o presidente Lula apenas está solto, nas palavras dele, não continuou preso justamente porque houve falhas processuais, mas que em nenhum momento ele acabou sendo inocentado. Essas declarações de Javier Milei foram dadas em entrevista nas últimas horas à emissora de TV argentina LN+. E na ocasião, Javier Milei ainda afirmou que não retira as palavras que já havia dito contra o presidente Lula no final de semana passado, quando esteve aqui no Brasil na cerimônia de lançamento da campanha à presidência de Flávio Bolsonaro. Naquela ocasião, a gente relembra que Javier Milei voltou a chamar o presidente Lula de ladrão, de corrupto, fez os mesmos insultos, direcionando também agressões a Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por ter proibido a visita a Jair Bolsonaro aqui no Brasil, o ex-presidente que segue em prisão domiciliar. Nessa entrevista das últimas horas, Javier Milei disse que não retira essas palavras, pelo contrário, ele até reforçou as críticas, os insultos ao presidente Lula e afirmou ainda que as declarações dele são menos graves do que roubar. Então ele fez mais essa associação em relação ao presidente brasileiro. A gente destaca que todas essas declarações, todos esses insultos geraram nos últimos dias um desconforto diplomático com o governo brasileiro por meio do Ministério das Relações Exteriores, o Palácio do Itamaraty, convocando o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Bitelli, para que prestasse esclarecimentos em relação a essas declarações, numa clara sinalização de desconforto diplomático. E agora há pouco, uma apuração nossa aqui é que existe a possibilidade de que o embaixador novamente seja convocado para prestar esclarecimentos diante das repetições das agressões por parte de Javier Milei. Tiago. Pois é, a escalada da diplomacia, da tensão entre as diplomacias. O André volta daqui a pouquinho para falar sobre a corrida eleitoral aqui no país. Deixa eu chamar as nossas comentaristas dessa segunda-feira, Denise Campos de Toledo e Dora Kramer. Ô Dora, boa noite para você, como sempre, bem-vinda. Eu pergunto para você o seguinte: primeiro, qual deve ser a resposta do governo brasileiro? Agora, de uma certa maneira, com essas novas declarações de Javier Milei, isso mostra que é uma consequência do momento eleitoral. Dora. Boa noite, Tiago, Denise, boa noite a todos. Olha, por enquanto, nesse episódio não tem atrito, porque o Milei está falando sozinho. E eu tenho a impressão que vai continuar assim, porque ele está claramente, mas clara e evidentemente, forçando uma situação em que haja uma reação. Lembra, na semana passada já ficou péssimo quando o ministro da Fazenda chamou o presidente argentino de palhaço e o Guilherme Boulos, ministro da Articulação, também falou que era uma caricatura, não sei o quê, enfim, ficou péssimo, né? Então agora, porque está muito claro, o que o Milei está fazendo, do movimento estudantil, a gente eram muito conhecidos na ditadura, agente provocador. É isso, é aquela pessoa que se põe ali em cena, numa cena, para provocar uma situação em que o provocado reage de alguma forma que ele fique mal na foto. Então, eu tenho a impressão que o governo está cheio de gente com essa expertise de lidar com esse tipo de coisa, porque
a geração, primordialmente, geração que viveu a ditadura, então compreende o que é isso. Agora, claro que há o gesto da diplomacia é esse, claro que o embaixador Júlio Bitelli não vai voltar tão cedo a Buenos Aires, se voltar. Saber quais as consequências econômicas desses atritos, se isso continuar se escalando, vai saber até quando. Ano passado, o comércio bilateral movimentou 31 bilhões de dólares. Existe algum risco ou crise diplomática é uma coisa e economia é outra, com a negociação de empresas, o comércio bilateral? Boa noite, Tiago, boa noite, Dora, boa noite a todos. Pois é, Tiago, vai depender de o governo lá na Argentina não promover qualquer mudança em termos de legislação, restrições às importações do Brasil, porque, na verdade, houve uma desaceleração agora, em 2026, o comércio bilateral ficou em 13,75 bilhões de dólares, o Brasil exportou mais do que importou, exportou 7,35 bilhões, importou 6,40 bilhões, tem um superávit em relação à Argentina, só que a Argentina tem reduzido as compras, em parte porque está comprando mais de países asiáticos, inclusive da China, tem a questão tecnológica, teve problemas também em relação ao poder de compra dos argentinos, com todo o ajuste que foi feito no país, mas tem uma relação direta comercial entre as empresas. Então é nesse sentido que eu falava, como ocorreu com relação aos Estados Unidos. Se seguir a normalidade do fluxo comercial, pode não haver problemas, ficaria no âmbito diplomático, que a situação já está estabelecida, vem a resposta de um lado e de outro, se ultrapassa os limites do relacionamento diplomático entre dois países. Agora, tem as parcerias comerciais, inclusive o chanceler da Argentina tentou minimizar a situação do ponto de vista comercial e dos interesses que existem entre os dois países, Mercosul com a União Europeia, mas colocou que eles têm uma posição política diferente, uma visão de mundo diferente do governo brasileiro. Então, essa situação fica colocada e que haja uma pacificação, pelo menos das palavras, o que parece, por enquanto, que está difícil, que o Brasil não responda no mesmo nível.